a dor apareceu. E o instinto foi parar. Parar de caminhar. Parar de malhar, de treinar. Parar de dançar. Parar de se mover. Porque dói. E mover piora. E o corpo está pedindo descanso. Faz sentido. É humano. Mas está errado. Não porque você foi fraca. Não porque você errou. Mas porque ninguém te contou que o repouso prolongado faz com o sistema nervoso de quem tem fibromialgia. Fique até o final, porque esse vídeo pode dar uma das decisões mais importantes do seu tratamento. Sou o Dr. Carlos Gruppen, médico fisiatra, especialista em dor. E esse é o segundo vídeo da série 2, Mitos e Realidade na Fibromialgia. No vídeo anterior, desmontamos o mito de que a fibromialgia é coisa da cabeça. Hoje, vamos desmontar outro mito igualmente prejudicial. A ideia de que quem tem fibromialgia não pode ou não deve se exercitar. Ao final desse vídeo, você vai entender 4 coisas. De onde veio o mito do repouso e por que esse mito persiste. O que o repouso prolongado faz com o sistema nervoso central na fibromialgia. E o que o exercício faz com a fibromialgia com evidência científica. E como começar a se mover de forma segura, mesmo com dor. Vamos começar. O mito do repouso não surgiu do nada. Ele tem uma lógica que faz sentido intuitivo. Em doenças com inflamação ativa, como artrite reumatoide, em crise, o repouso é necessário, protege as articulações inflamadas, evita um dano adicional. Em fraturas, o repouso é essencial. Em lesões musculares agudas, também. Então, quando a dor aparece, o cérebro faz uma associação automática. Dor igual a lesão. Lesão igual a repouso. O problema é que essa equação não se aplica à fibromialgia. Na fibromialgia não há lesão ativa, não há inflamação, não há alteração estrutural, não há dano que o repouso vai reparar. Há o sistema nervoso sensibilizado. E um sistema nervoso sensibilizado não melhora com imobilidade. Ele piora. Além disso, existe um componente de medo. Quando o movimento dói, o cérebro aprende a associar o movimento com perigo. E começa a evitar o movimento. Esse fenômeno tem nome. Chama-se cinesiofobia, o medo do movimento. E é muito comum em pessoas com fibromialgia. O medo do movimento é compreensível, mas alimenta o ciclo de sensibilização. Porque o sistema nervoso, que não recebe estímulos de movimento, fica ainda mais sensível ao menor sinal. É como um músculo que não é usado. Ele não fica em repouso confortável, ele atrofia. Vou te contar sobre a Juliana. 41 anos, designer, fibromialgia diagnosticada há 5 anos. Quando o diagnóstico chegou, o médico disse: evite esforço físico, descanse bastante. Juliana seguiu o conselho à risca. Parou de caminhar, parou de nadar, algo que amava. Passou a maior parte do tempo em casa. 6 meses depois, a dor estava ainda pior. O corpo mais rígido, o ânimo no chão, literalmente. Quando a vi, ela estava convicta. Qualquer movimento piora tudo. Eu não posso mais me exercitar, o que eu gostava de fazer. 2 anos de reabilitação gradual depois, Juliana nadava 3 vezes por semana. Não sem dor nenhuma, mas com uma dor manejável e com uma qualidade de vida que ela havia desistido de ter, mas conseguiu de volta.
O que o repouso prolongado faz com o sistema nervoso? Vamos aprender o que acontece biologicamente quando alguém com fibromialgia para de se mover. Primeiro efeito: aumento da rigidez muscular. Os músculos sem uso ficam progressivamente mais tensos e encurtados. Essa rigidez aumenta os sinais de desconforto que chegam ao sistema nervoso. E um sistema nervoso já sensibilizado amplifica esses sinais, o que gera mais dor, o que gera ainda mais vontade de não se mover, cinesiofobia. E o ciclo se fecha. Segundo efeito: redução dos mecanismos naturais de inibição da dor. O exercício ativa o sistema opioide endógeno, as substâncias naturais de alívio da dor, que são produzidas pelo próprio corpo. Endorfinas, encefalinas, dinorfinas, todos esses compostos são liberados durante o movimento. Sem movimento, essa liberação cai em quantidade. E o sistema nervoso perde uma das suas ferramentas naturais mais importantes para modular a dor. Terceiro efeito: descondicionamento cardiovascular. O coração e os pulmões precisam de estímulo para manter a sua capacidade plena. Sem o movimento, a capacidade aeróbica cai. E quando a capacidade aeróbica cai, qualquer esforço mínimo gera fadiga, e uma fadiga desproporcional. E isso reforça a sensação de que o corpo não aguenta mais, o que reforça o medo de se mover. Quarto efeito: impactos no humor e no sono. O exercício regula o humor via serotonina e dopamina. Melhora na qualidade do sono via regulação do ritmo circadiano. Sem exercício, esses benefícios desaparecem e humor e sono podem piorar, que por sua vez pioram a dor. O ciclo se fecha. O repouso prolongado não é neutro para a fibromialgia, é ativo na piora, ele piora definitivamente. Se essas informações estão mudando a forma com que você pensa sobre movimento e dor, deixa um like agora, e isso me ajuda a chegar a mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, boa notícia. O exercício físico é a intervenção com mais evidência científica para o tratamento da fibromialgia. Mais do que qualquer medicamento específico, mais do que qualquer terapia isoladamente. Vou apresentar o que a ciência mostra. Primeiro, o exercício aeróbico reduz a dor. Uma revisão sistemática, publicada no Cochrane, que é considerado um padrão ouro da evidência médica, analisou mais de 20 estudos sobre exercício aeróbico da fibromialgia. O resultado foi inequívoco. Exercício aeróbico reduz-se de maneira regular a intensidade da dor, melhora a função física e melhora a qualidade de vida. Não em todos os casos, não na mesma proporção para todo mundo, mas o efeito é consistente e documentado cientificamente. Segundo, o exercício melhora o sono. Estudos mostram que pessoas com fibromialgia que se exercitam de maneira regular têm uma melhor qualidade do sono. Tem mais tempo em sono profundo, menos despertares noturnos. E como sabemos, já vimos na primeira série, sono melhora significativamente a dor no dia subsequente. Terceiro, o exercício melhora o humor e reduz a ansiedade. Pessoas com fibromialgia têm maior capacidade de depressão e ansiedade, não como causa da fibromialgia, mas como consequência de viver com dor crônica. O exercício tem um efeito antidepressivo, ansiolítico bem documentado, comparável em alguns estudos ao efeito de medicações. Quarto, o exercício melhora a função cognitiva. Lembra da fibrofog que falamos na série 1? O exercício aeróbico aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e assim estimula a produção de BDNF, fator de crescimento que mantém os neurônios saudáveis. Com o tempo, a névoa mental tende a diminuir. Quinto, o exercício recalibra o sistema nervoso.
Esse é o mais importante de todos. O movimento regular ensina ao sistema nervoso que mover-se é seguro, que pressão muscular não é perigo, que aumento de frequência cardíaca não é necessariamente uma ameaça, que esforço moderado não gera dano. Com o tempo e com consistência, o sistema nervoso começa a se recalibrar, não é da noite para o dia. O alarme que a gente falou tanto começa a diminuir. Não de uma hora para outra, mas acontece. Agora, a parte mais importante. Como começar? Porque eu sei que ouvir exercício ajuda quando o corpo dói ao caminhar até a cozinha. Pode parecer impossível e uma informação incorreta. Então, eu vou ser muito específico. Regra número 1. Comece absurdamente devagar. Não estou sendo condescendente. Estou sendo científico. O objetivo inicial não é o condicionamento físico, é ensinar ao sistema nervoso que o movimento é seguro, não constitui perigo. 5 minutos de caminhada leve por dia é um começo legítimo. 10 minutos na semana seguinte. 15 na semana subsequente. Progressão lenta não é fraqueza, é estratégia. Regra número 2. Escolha uma atividade que você tolera. Caminhada é a mais acessível e estudada pela ciência. Natação e hidroginástica têm evidência forte. A água reduz o impacto e a resistência ao movimento. Bicicleta ergométrica permite controle total sobre a intensidade. Yoga e pilates adaptados têm resultados promissores. O melhor exercício para fibromialgia é o que você consegue fazer consistentemente com o mínimo de dor. Regra número 3. Respeite o sinal de parada. Existe uma diferença entre o desconforto do esforço e a dor que sinaliza um problema. Cansaço muscular leve durante o exercício é normal. Dor intensa que persiste horas depois indica que você ultrapassou o limite de hoje. Aprenda a distinguir e ajuste o próximo dia de acordo com a sua fisiologia. Regra número 4. A consistência vale mais que a intensidade. Frequência. 20 minutos caminhando 5 dias por semana é muito mais eficaz do que 1 hora de exercício intenso uma vez por semana. O sistema nervoso responde ao estímulo repetido, não ao esforço esporádico. Regra número 5. Faça com suporte profissional quando possível. Um fisioterapeuta ou um educador físico, principalmente uma equipe interdisciplinar com experiência em dor crônica. E isso faz muita diferença para montar um programa personalizado para o seu estado atual. Isso não é luxo, é segurança. Equipe interdisciplinar. E evita os erros mais comuns, especialmente o de progredir rápido demais e desistir após uma piora evitável. Me conta aí nos comentários, você parou de exercitar por causa da fibromialgia? O que te impediu? Foi a dor, o medo de piorar, uma outra coisa? Gostaria de entender, isso pode ajudar outras pessoas que passam por situações semelhantes. Então, gente, o que aprendemos hoje? Primeiro, o mito do repouso vem de uma lógica válida para outras doenças, mas não para a fibromialgia. Na fibromialgia não há lesão ativa, que o repouso vai reparar. Há um sistema nervoso sensibilizado, que precisa do estímulo gradual. Segundo, o repouso prolongado piora a fibromialgia. Aumenta a rigidez muscular, reduz os inibidores naturais da dor. Descondicionamento. E prejudica também o sono e o humor. Não é neutro, é ativo na piora. Então fuja da imobilidade. Terceiro, o exercício aeróbico regular é a intervenção com mais evidência científica de todos os tratamentos para a fibromialgia, mais do que qualquer medicamento isoladamente.
reduz a dor, melhora o sono, melhora o humor, melhora a comunicação. E recalibra o sistema nervoso ao longo do tempo. Quarto, começar devagar é estratégia, não é fraqueza. 5 minutos de caminhada é um começo legítimo. Consistência, ou seja, frequência, vale mais do que intensidade. E suporte interdisciplinar quando possível, evita erros custosos. No próximo vídeo, vamos falar de alimentação e fibromialgia. Glúten, açúcar, inflamação, o que realmente importa, o que é modismo sem evidência. Não perca! Deixe seu like se esse vídeo mudou algo na forma com que você pensa sobre o movimento. Isso me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas que precisam de ouvir isso. Se inscreva, compartilha e te vejo no próximo vídeo. Obrigado. Esse vídeo tem fins exclusivamente educativos e não substitui avaliações ou tratamento médico individualizado.